O ministro Dias Toffoli fala abobrinhas, mostra despreparo, gente, ignorância mesmo, e vira piada e é humilhado nas redes. É isso aí, gente. O ministro Dias Toffoli mostrou despreparo, ignorância, falou várias abobrinhas, virou piada nas redes sociais por suas falas durante o julgamento do Marco Civil da Internet lá no Supremo, justamente esse processo que os ministros vão usar para regulamentar as redes sociais, o que na prática, considerando que a gente está falando de Supremo Tribunal Federal, provavelmente só significará uma coisa: instalar censura no Brasil. Mas, gente, o ministro Dias Toffoli falou cada coisa que deu vergonha alheia. Vergonha alheia de ver um juiz da Suprema Corte totalmente despreparado e ignorante sobre o tema que ele estava julgando. Mas sabe o que é pior? O Toffoli simplesmente é o relator de uma das ações a respeito do Marco Civil da Internet. Ou seja, quem mais devia conhecer do assunto que está sendo julgado ali é ele. Ele! Então vamos dar uma olhadinha naquilo que quem mais conhece do assunto do Supremo sobre o tema disse para passar vergonha na internet. Dá play pra gente, produção, no primeiro vídeo. Pergunta. A NIC-BR tem uma política de vedação de nomes, por exemplo, pedofilia.br, terrorismo.br, forademocracia.br. Existe uma política de monitoramento desses pedidos? Não existe uma prática de monitoramento por uma incapacidade técnica. Então, diferente de outras atividades em que há um controle através de uma expressão parcial, esse controle ele não é possível nos nomes de domínio. O que é possível é a reserva da expressão exata. Então, pedofilia, embaixo de todas as mais de 100 terminações que nós temos, .com.br, .org.br, .adv.br, é possível, desde que seja uma expressão exata. Porque o NIC-BR, e isso é um modelo do próprio nome de domínio, não faz, a priori, esse monitoramento ou, enfim, essa validação do nome que está sendo proposto. O usuário, ele tem essa responsabilidade a partir do momento em que ele faz o registro e, possivelmente, será responsabilizado porque ele é identificável e identificado no RUIS, no repositório. Ou seja, se um cidadão ou uma pessoa jurídica for fazer o registro de uma página para fazer a sua página de internet e pedir o registro pedofilia.com.br, a NIC-BR não tem capacidade de impedi-la. Teria capacidade repressiva por ordem judicial, de acordo com o 19. Exatamente. Pedofilia em si provavelmente já tem a reserva, mas as outras expressões, de repente, é um site que contém o nome pedofilia, mas é um site educativo em que traz algumas medidas que seriam de prevenção à pedofilia. Então, essa análise prévia não cabe ao intermediário clássico, esse intermediário que não interfere no conteúdo. O agente que deu causa, o agente que escolheu essa expressão, ou que trouxe um conteúdo embaixo de um site do .br, ele é identificável e ele será responsabilizado. A morte à democracia.com.br seria registrável, por exemplo? Atualmente, se estiver disponível, mas seria baixado. Atualmente, se estiver disponível, seria registrável. Agradeço a resposta, seria registrável. E seria cumprida as ordens das resoluções. E para retirá-lo dependeria de uma decisão judicial em razão do artigo 19. Eu agradeço muito as explicações da doutora Raquel. Muito obrigado. Gente, o Toffoli simplesmente não consegue entender a explicação que está sendo dada pela advogada. Mesmo com a advogada ali desenhando para ele, e ele confunde o domínio de um site, que é aquela expressão, é aquela sigla www.nomedosite.com.br, confunde isso com o conteúdo do site, que são duas coisas completamente diferentes. O que está escrito no domínio não necessariamente corresponde ao conteúdo. E um site que tem um domínio que à primeira vista parece ruim, pode ser um site que, na verdade, combate aquele problema, que traz informações educativas e de conscientização sobre aquele problema. E vejam como ela mesma traz o exemplo da pedofilia, de um site que pode ter esse nome, mas será de prevenção à pedofilia.
E ele não consegue entender. Gente, que absurdo. Não é à toa que o Toffoli sempre foi um jurista fracassado, que reprovou em 2 concursos para juiz, que chegou aonde chegou sendo advogado do PT e depois advogado-geral da União de Lula, sem nenhuma experiência ou currículo para o cargo, comparado com todos os grandes juristas que já foram à AGU. Tá aí a prova. E vejam como no final ele ainda acha que ele está apresentando um grande argumento, falando do site Morte e Democracia. Olha como ele estufa o peito e faz cara de satisfação, como se ele tivesse apresentado o melhor argumento jurídico do século, como se ele tivesse pegado aquela advogada, descobri, te peguei. Meu Deus, gente, que vergonha alheia. Isso aqui virou piada na internet, nem jornalistas aguentaram isso aqui. A zoeira foi tanta que o jornalista Eli Vieira, da Gazeta do Povo, seguiu a sugestão do Toffoli e criou o site Morte à Democracia. E aí você entrava lá no site Morte à Democracia e ele ironizava essa fala patética e ignorante do ministro Dias Toffoli. Por coincidência ou não, já bloquearam o site. O que inclusive mostra como o argumento do Toffoli era falho, porque tudo indica que foi um bloqueio da empresa de registro, e mostra ainda como já existe uma censura avançada no Brasil, porque não tinha nenhum conteúdo ali ilegal ou ilegítimo. Bora agora para o segundo vídeo inacreditável de hoje, mais uma fala absurda do Toffoli que nos faz passar vergonha alheia. Passa o vídeo pra gente, por favor, produção. E eu já disse aqui em um outro julgamento, citando o livro de um jornalista do New York Times, A Máquina do Caos, que o que impulsiona as redes sociais são as matérias exatamente de violência, de ódio e de falsidades. Porque se a conversa ali, como na rede, ela é silenciosa, ninguém presta atenção, ninguém vai dar like, a Terra é redonda. Ninguém vai dar like, isso não vai ter impulsionamento. O que dá like? O mundo é plano. Naquele outro julgamento eu citei exatamente essa obra e depois voltarei novamente a ela aqui durante o julgamento, entre tantas outras. Então vejam, as redes sociais se alimentam sim, e há inúmeras pesquisas que eu vou citar no meu voto, de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita, porque, infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei qual a razão da natureza humana, mas mutatis mutandi é disso que se trata. Aquilo que dá like nas redes sociais não é a verdade, não são as boas ações, não são as redes de ajuda. Meu Deus, gente, tenha misericórdia de nós. Que baixo nível jurídico, que baixo nível de cognição, de raciocínio, de argumentação. O que é isso? Depois do show de horrores do Moraes desse julgamento, que eu mostrei em vídeo lá no meu canal, a gente tem agora esse festival de abobrinhas do Toffoli, que usa teorias da conspiração da Terra plana para dizer que as redes sociais deveriam ser regulamentadas. Olha só como o argumento do Toffoli é totalmente furado. Ele está dizendo que as redes sociais se alimentam do ódio, de inverdades, do estímulo a situações ilícitas. E em seguida, o próprio ministro diz que a maioria das pessoas torce nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei de onde que ele tirou isso. E aí ele conclui dizendo que, infelizmente, a natureza humana é assim. Mas espera aí, ministro. Se a natureza humana é assim, então o problema não é das redes sociais, é da natureza humana. E o seu argumento cai por terra. Porque se for assim, aí nós temos que censurar tudo, né? Vai censurar livro, vai mandar censurar livro como seu colega Flávio Dino, a gente tem aí que censurar a imprensa e os jornais, e aqui todo mundo sabe que em termos de imprensa, as notícias sobre fatos negativos ou polêmicos sempre vão mais longe e tem mais audiência. Aí a gente vai censurar filmes, vamos censurar desenhos animados, vamos censurar animes, vamos censurar videogames. Nossa, imagina lá um Fortnite, que videogame de violência, incitando ódio. Vamos censurar também as universidades. Vamos censurar tudo, né, ministro? Porque em todos esses aspectos da vida humana que eu falei, a natureza humana está presente, o bom e o ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse argumento não faz sentido só para as redes sociais. Ele teria que valer para tudo. Olha, gente, a gente estava esperando, no mínimo, que os ministros do Supremo que querem censurar as redes trouxessem argumentos jurídicos melhores do que esse.
Mas o que a gente viu foi apenas desequilíbrio, descontrole, vaidade, autoritarismo, ignorância e despreparo. Um show de horrores e um festival de abobrinhas. Pobre Brasil. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião que está aí. Qual o argumento do Toffoli que você achou mais ridículo? Conta aí pra gente nos comentários.